Olá, gente. Eu tô aqui com a prova aberta, tá um pouquinho em cima do tempo, mas porque eu tô em véspera de prova de novo e essa fase, conforme eu sempre explico para meus alunos, a fase recursal do padrão preliminar, gente, eu não trabalho. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho, uma informação muito importante, né, sobre a prova do TJPR, a prova de discursiva, não é? A banca trouxe aqui no site o chamado padrão preliminar de resposta da discursiva. Só que você vai notar uma coisa interessante, né? O que tem interessante aqui? Não tem contra o que você recorrer de fato. Porque o examinador apresentou aqui para o item 2.1 um conteúdo, certo? Mas um conteúdo muito geral sobre este item. E depois, nos demais itens subsequentes, ele só trouxe aqueles conceitos que o CESP traz para poder avaliar a discursiva. Por exemplo, se você não tratou da importância da cultura para a formação integral do ser humano, então você tirou zero. Se você discutiu satisfatoriamente isso daí, aí você tirou a totalidade que valia este item. Bom, gente, por que não tem como impetrar nada contra esse padrão aqui? Primeiro, porque não tem um padrão de resposta. Isso aqui é só o conceito, sinceramente falando, não é? O máximo que vocês podem questionar a banca, falar da ausência de conteúdo no padrão de resposta. Falar, olha, vocês podem ser diretos, não é? Questiona-se a ausência de conteúdo no padrão de resposta, mas de nada não tem o que se fazer muito aqui, porque é diferente de um padrão de resposta. Quer ver? Eu vou entrar no site do CESP aqui, só para mostrar para vocês. Vou lá no CESP mesmo, porque aí eu já vou em prova que já aconteceu. Né? Mas eu acho mais fácil localizar as coisas no site antigo do que. Por exemplo, IFAM tava sem padrão, veio sem padrão. Eu peguei a IMAP que tem padrão de resposta. Então vamos lá. Padrão de resposta definitivo da discursiva. Você vai ver que aqui nessa prova da IMAP, a banca vai falar em cada parágrafo deste aqui um conteúdo que ela quis para o tema. O que não aconteceu no caso de vocês, tá? Do TJPR. Então, gente, quando alguém fosse, Júnior, você tem recurso para a prova, o padrão da prova discursiva, foi o que eu expliquei no meu curso, explico sempre em área aberta. Galera, eu não tenho como fazer recurso porque eu não tenho a redação de vocês. Como é que eu vou recorrer informando um conteúdo para vincular no padrão? E se eu ferro vocês? E se eu coloco um conteúdo, naturalmente eu vou colocar com conteúdos que vão ser um pouco mais densos. E aí arrebenta a galera toda. Não. A fase do recurso em que eu trabalho é aquela em que você, de posse da sua discursiva na mão, procura turma de redação para que a gente possa, com base nos argumentos que você apresentou e na validade desses argumentos, né, para que a gente possa apresentar defesa para você. O que vai acontecer, gente, quando não tem este padrão, né, que aí o aluno fala, poxa, né, a banca então puxou meu tapete. Não, quando não tem o padrão, tudo é defensável. É claro que tudo tem que ter uma lógica, tá? Bom, aí o aluno fala assim, professor, eu fiquei muito perdido. Eu até reconheço que na hora que você recebe o tema, você fica um pouco perdido. Mas olha quanta coisa poderia ter surgido aqui dos temas que vocês tinham no curso, e até mesmo o tema que vocês têm aqui na área aberta. Gente, importância da cultura para a formação integral do ser humano. Isso aqui vai cair exatamente em ensino. Quantas vezes no curso nós fizemos redação colocando a educação como um meio de solução para vários problemas que apresentados ali nos temas? Isso aqui recai muito na área de ensino, porque é a área da formação do ser humano. Né? Quem tem o dever de formar integralmente o ser humano culturalmente é a escola, não é? Outra questão que nós temos. Então, quer dizer, você tem a questão da escola, você tem essa formação integral, você poderia. Quem citou, por exemplo, as consequências de não ter. Perdão. Quem citou, por exemplo, a razão desta formação, né, citou casos, por exemplo, ligados à memória, gente, porque sim, porque o ser humano, quando ele tem uma relação, vamos dizer, com a sua cultura, ele tem uma relação de memória, uma relação de tradição, ele tem uma relação de cidadania, né? Vocês poderiam ter explorado essa palavra, que tem tantos temas do curso tem essa palavra, a formação do sujeito autônomo, né? O respeito à diversidade sociocultural, a gente falou disso, por exemplo, liberdade de expressão, a própria o reconhecimento de direitos e liberdades, tá certo? Colocar isso aqui como, por exemplo,
vamos dizer assim, não só uma questão de responsabilidade do Estado, mas extensivo também à sociedade, ao próprio indivíduo, como promotor, né, certo, desse processo de formação. Então, se você julgou nesse sentido, tá ótimo. A relação entre cultura e cidadania, o que vai acontecer? Você vai ter uma impressão muito interessante que a sua discussão vai ficar um pouco redundante. Tem problema não, acontece com os temas do CESP. Às vezes a forma como o CESP escreve o tema, você fala, mas já respondi isso daqui, meu Deus. Vai acontecer com outros, você vai ter que trocar o vocabulário e responder. Isso aconteceu, por exemplo, com a Polícia Rodoviária este ano, 2019, né? A banca perguntando a mesma coisa em diferentes matizes, né? Sobre a questão da educação no trânsito. Aliás, educação virou o tema do ano para o CESP, tá, gente? Pega vários temas aí tratando disso. Depois, o dever do Estado, né? Para garantir o acesso à cultura e como incentivar a difusão e preservação de manifestações culturais. Aqui você poderia falar várias coisas, quando o Estado falha, quando o Estado, em vez de ser promotor da cultura, se torna um censor. Né? Esse dever do Estado, ele está presente em várias leis, vários artigos da Constituição ressalta essa importância, principalmente os artigos ligados aos direitos fundamentais. Né? Como eu disse para vocês, se você pensar em sustentabilidade, você está pensando em cultura. Se você pensar em diversidade, respeito à diversidade sociocultural, você está pensando em cultura. E por que esse tema veio? Olha que coisa curiosa. Porque recentemente nós tivemos vários ataques do governo, diferentes governos, não só o governo central do Brasil, mas vários ataques do governo à cultura. Às vezes a retirada de financiamento cultural por pura ignorância, por entender que as pessoas estavam se dando muito bem. Às vezes pega um exemplar ou outro, mas isso é importante quando você pensa em cultura, cultura gera emprego, não é? Então a importância da cultura para a formação integral do ser humano, porque ela está ligada também não só à formação intelectual, à formação da memória, à formação da cidadania, mas também ao seu sustento. Né? A cultura ela é capaz de gerar sustento, até porque você tem culturas de produção, de pequenas produções também. Então existe tudo isso. Então, gente, avisando, explicando a vocês, aqui eu acredito que vocês não tenham margem para vocês ficarem indicando o que vai caber em cada item, simplesmente porque a banca não trouxe um conteúdo. Então, como ela não trouxe um conteúdo, as comprovações para argumentação, na hora que você for, se você depender de um recurso para sua prova, vão ter que ser feitas por argumentos por fora. Argumentos retirados de outras fontes. E aí sim, aí você pode ir separando os seus, tá bom? Beijo grande para você. Só um aviso na prova objetiva, eu não achei nenhuma margem para que eu pudesse contestar a prova objetiva, tá?